Bom dia, pessoal. Estou retornando aqui com os cafezinhos e agora diante de um contexto bastante delicado, que é a proliferação aí do coronavírus. É, Nos últimos dias tenho tido um tempo especial de escuta em relação aos meus pacientes, né, na minha atuação como clínico, psicanalista, ouvindo também amigos, familiares, membros do café e outros amigos e irmãos que estão aí espalhados por vários estados aqui brasileiros e até outros países do mundo. E hoje, meditando aqui no Salmo 40, eu fiquei pensando que todos nós temos um desafio bastante grande nesse tempo, né? O salmista diz o seguinte, é um texto bastante conhecido: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. E cá com meus botões eu fiquei pensando o quanto é difícil esperar, né? A gente é produzido numa sociedade da fast food, do imediato, do que não demora, do que nos permite a experiência da conveniência de ser atendido o mais rápido possível, seja nos restaurantes, nos bancos, nas lojas, enfim, qualquer tipo de prestação de serviço ou comércio que fica aí à nossa disposição. Eu diria que até nós somos atendidos rapidamente nos produtos evangélicos, né? Na produção de vários vídeos, enfim, dos cultos online e tudo que a tecnologia desse mundo pós-moderno capitalista nos proporciona. Aliás, nesse momento nos proporciona para o bem, porque não fosse esses canais remotos, a gente não teria como seguir com as nossas atividades, com os nossos encontros, ainda que de maneira virtual. Então, eu penso que nesse tempo se torna um desafio esperar com paciência nesse contexto em que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E por que é difícil esperar com paciência? Primeiro porque não há solução imediata, né? Certamente nós desejaríamos e desejamos uma solução imediata. Isso não existe. Países ricos, países emergentes, em certo sentido, ou nesse quesito de não ter uma solução imediata e definitiva para o problema da proliferação do coronavírus, estamos no mesmo barco. O planeta inteiro está no mesmo barco. Não estou entrando aqui no mérito de aqueles que estão melhores cuidados, acessando a condições melhores de tratamento de saúde. Não estou entrando nesse quesito. Eu estou apenas constatando de que todos precisam de uma solução imediata para o problema do Covid-19. Segundo aspecto de que se torna difícil esperar com paciência é porque algumas coisas dependem de processos e algumas situações dependem de processos. Nesse caso de pesquisas avançadas, protocolos validados por secretarias de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é necessário ter validação, aplicação, conferência de testes realizados, enfim. E por mais que se tente adiantar esses processos, as áreas que estão com essa responsabilidade, especialmente as pesquisas de laboratório, a atuação espetacular dos cientistas no mundo inteiro, enfim, essas coisas dependem de processos. E isso mexe um pouco com o nosso jeito de ser e com a nossa necessidade de soluções imediatas, né? A gente
aprendeu, né, ou apreendeu nas últimas décadas a acessar soluções rápidas, né? De alguma maneira nos tornamos pessoas exigentes quanto ao tempo dos processos. Aliás, a gente detesta processos, a gente não suporta nada que dependa de situações que vão acontecendo paulatinamente, que precisa passar por fases. Então, é muito assustador para a maioria de nós quando a gente escuta os resultados até agora desenvolvidos a partir de estudos epidemiológicos anunciados pelo ministro da Saúde, quando eles então afirmam que daqui a 4 até 6 semanas a gente ainda vai viver o pico da epidemia do coronavírus no Brasil. Então, a nossa sensação de que assim, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Sim, medidas estão sendo tomadas, isolamento social, cuidado, limpeza, desinfetar os ambientes, lavar as mãos com água e sabão, após ter tido algum contato suspeito com maçaneta, superfícies, acesso fora da nossa própria casa, manter os ambientes com circulação de ar, boa ventilação, enfim, várias medidas estão sendo tomadas. Ainda assim, a gente depende de processos e isso vai se tornando muito difícil para nós. E aí uma outra questão que surge é preciso esperar com paciência porque a gente não consegue controlar a vida. Então, esse nosso desejo de ter controle sobre a vida e as situações e ter previsões, isso, nesse momento, se torna inútil, porque isso não vai nos ajudar. Pelo contrário, pode nos adoecer ainda mais, pode nos paralisar diante da vida. E aí, um outro aspecto importante de pensar é que essa dificuldade de esperar com paciência é porque a vida não para, apesar do isolamento e da paralisação de algumas atividades não essenciais, a vida não para, a vida ela continua acontecendo agora. Então, eu preciso seguir com ela, mesmo frente a paralisações de serviços, de algumas atividades, com redução de fluxo de agenda, enfim, essa paralisação externa, isto é, fora de mim, não deve me levar a uma paralisação interna, porque a vida que pulsa dentro de nós, ela continua acontecendo. E o nosso desafio, em termos práticos e no quesito de espiritualidade, é entender que a gente pode, sim, durante todo esse tempo, enquanto as coisas estão acontecendo, lógico, cada um de nós, e nós em coletividade, tomando medidas de precaução, a gente pode descansar no Senhor, né? A gente pode confiar no Senhor, a gente pode nos desafiar a uma espiritualidade, a um relacionamento com Deus, no qual a gente confia que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. A gente pode fazer como o salmista, dizer que a gente precisa esperar com paciência no Senhor, porque certamente Ele vai se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor, né? Então, esse é um desafio de coletividade, é um desafio de solidariedade no que diz respeito a povos, nações e, por que não, toda a humanidade, todo o planeta, mas também é um desafio de fé, da gente descansar e confiar em Deus, que a vida pulsa em nós, pulsa entre os nossos, pulsa enquanto as coisas estão acontecendo, que a vida ela não para. Então que a gente coloque a nossa esperança no Senhor, que a gente peça ajuda de Deus para que consigamos passar por isso da forma menos danosa possível. Nos encontraremos em breve no próximo cafezinho. Fiquem com Deus.